Boa tarde, internautas da Rádio Cidade em Dia, do canal do YouTube e também aqueles que nos ouvem pela Rádio Cidade em Dia 89.1. Estamos hoje aqui com a Maria Julita Volpato Gomes, que é a diretora executiva da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. E nós vamos falar bastante aqui sobre o Prêmio ODS, né? Inicia amanhã, né, dia 15 de agosto, inicia o Fórum Nacional ODS, que será realizado em Joinville, e tanto a SIC quanto a Unesc são finalistas, né, cada um na sua categoria, né. Então, vamos falar um pouco sobre esses prêmios aqui, né, e eu vou até fazer um desabafo para a Julita, né, porque em relação à conquista deles. Mas o desabafo eu já vou começar fazendo, porque eu sei que a SIC tem um trabalho muito legal, né, que é o prêmio de matemática, e eu estava torcendo que a SIC levasse lá para concorrer esse projeto de matemática, até porque a minha natureza, né, a minha primeira formação acadêmica é em matemática, né, e eu sei que esse trabalho que a SIC faz é um trabalho muito sério, muito competente, muito dedicado, né? Acima de tudo, muito dedicado, né? Então, em primeiro lugar, né, Julita, vamos agradecer aqui ao Grupo Catarinense de Rádios por nos fornecer esse espaço, né? A Rádio Cidade em Dia, que nos concede essa gentileza, e um agradecimento especial ao jornalista Denis Luciano, né, que é o responsável pela produção do nosso podcast. Nós vamos falar aqui sobre o prêmio, mas eu gosto sempre de abrir, Julita, falando sobre o movimento ODS, né? Santa Catarina, que é um movimento apartidário, né, ecumênico, plural, né? Então, plural. Eu começo falando ao contrário, começo falando por plural. E a palavra plural, para mim, ela é ampla, né? Então, cabe todo mundo aqui nesse nosso meio. Então, em primeiro lugar, Julita, quero agradecer aqui a tua participação, a tua presença, né? Sempre cordial em nos receber lá na SIC e sempre também cedendo espaço para as nossas reuniões do Comitê Criciúma. Sim. Então, Julita, fica à vontade aqui, nós vamos fazer um bate-bola, né? Um bate-bola aqui sobre as ações da SIC, da Unesc em relação aos ODS. Então, fica à vontade. Então, boa tarde, Abel. Boa tarde a todos os que nos ouvem ou ouvirão, né, nesse podcast. Agradecimentos, reafirmo os agradecimentos que você fala ao Grupo Catarinense de Rádios, né, dessa importância de ter veículos de comunicação aliados a projetos tão importantes quanto esses que a gente vai tratar aqui. E te dizer, Abel, que para a SIC estar hoje na final, como finalista do Prêmio ODS, também é motivo de muito orgulho, né? De muita gratidão. Por quê? Porque a SIC tem em sua bandeira, numa de suas bandeiras principais, a educação. Uhum. E quando ela definiu, desde 2014, implantar um prêmio à SIC de matemática, ela definiu fazer isso para apoiar o desenvolvimento e a qualidade da educação na nossa região. Estávamos, então, às vésperas da indústria 4.0, da internet das coisas, que hoje já é coisa do passado, né? Já. Mas naquela época, naquele tempo, se pensava como que nós vamos despertar nos jovens, nas crianças, o gosto pelo estudo da matemática e para que eles estejam preparados para esse novo momento do ambiente profissional, né? Uhum. E foi por isso que se implantou e começamos timidamente, né? Só no município de Criciúma, à época com escolas públicas e privadas, públicas, estaduais e municipais e também as privadas, um prêmio que foi muito bem recebido por todos os atores envolvidos, então. E aí ele foi
evoluindo, e os municípios circunvizinhos começaram a perceber isso, começaram a pedir para participar. E não é para falar do prêmio da matemática, mas ele está ligado ao prêmio ASSIC da língua portuguesa, e já vou te dizer por quê. Ele está acontecendo nesse ano com 22 mil crianças envolvidas de 5º ao 9º ano, com 13 municípios e com mais de 140 escolas. Então, ele é um projeto extremamente abrangente, e os resultados que a gente já tem e que já identificou são fantásticos. Então, é um projeto que a ASSIC desenvolve, e felizmente, assim, na sucessão dos presidentes, isso foi implantado lá em 2014 com César Smilevski, depois veio Moacir D'Agostin, depois veio Valcir José Zanetti, e atualmente com Gilberto Francisco Robolt, o Frank Robolt. Cada um deles se impressiona ainda mais e se dedica ainda mais para fortalecer esse prêmio. E aí posso te dizer, abrindo o gancho para o prêmio ASSIC da língua portuguesa, que foi o premiado, né? que está na final. Por quê? Quando, ao final de cada prêmio, se tem um diagnóstico que, inclusive, se entrega para as escolas. E ficou muito claro no diagnóstico que muitas questões não resolvidas pelos acadêmicos, pelos alunos, era por conta da falta de interpretação. Da falta de interpretação. Quando isso veio, aí chegamos então à decisão, assim, que assumiu mais um desafio, e que foi no ano passado, estamos esse ano na segunda etapa, de implantar, então, o Prêmio ASSIC de Língua Portuguesa. Começamos, então, num projeto piloto só com Criciúma, e a partir do 6º ano também, porque no 5º ano também se identificou que o professor do 5º ano, ele não é o especialista daquela disciplina, ele é um posso te dizer, multidisciplinar. E o do 6º ano, não. O aluno do 6º ano, ele já está com professor de português. Especificamente daquilo, não? Ou de matemática. Ou de matemática. E então, por isso, a nossa decisão foi fazer 6º, 7º, 8º e 9º ano. Estamos com o 6º repetindo e o 7º pela primeira vez esse ano. E começamos também com 1.400 crianças, já está com 3.000 e tantas crianças. Ainda consideramos piloto, porque a gente também teve uma certa dificuldade de buscar equipe técnica. E, felizmente, isso está resolvido e com muito entusiasmo de quem participa. Então, veja, Julieta, mesmo sendo um projeto piloto, já está sendo premiado, né? Então, isso demonstra a importância e o reconhecimento... A relevância dele. O reconhecimento da sociedade pela relevância que tem um projeto dessa natureza, né? Mas ali, quando tu falavas anteriormente, eu vou sempre dar uma puxadinha para a matemática aqui, né? Quando tu falavas ali anteriormente sobre a boa recepção pelos atores, eu vou te dizer o seguinte, não só pelos atores, como pelos espectadores também, como foi o meu caso, eu acompanhei bastante ali o desenvolvimento de fora, né? Acompanhei como é que era o desenvolvimento, né? Essa coisa toda, e realmente eu só tenho que elogiar, eu não tenho absolutamente nada a dizer assim, não, isso, aqui, até porque eu sei do zelo, né? Que a ASSIC tem em relação aos cuidados, né? Para que entregue para a sociedade aquilo que há de melhor, né? Numa representatividade empresarial, como é o caso da ASSIC. É surpreendente. Então, agora falando um pouquinho de ASSIC, né? A gente conhece os programas de quase todas as associações do Estado. E nós temos 2 atividades que são, eu diria até mais que 2, mas 2 que saem um pouco do contexto daquele suporte às empresas, né? Então, assim, a associação empresarial, ela é a casa do empresário, ela é voltada a atender os objetivos e as necessidades das empresas, mas ela também olha o entorno disso. E para que tenhamos profissionais com qualidade no futuro, nós precisamos formar hoje. E eles serão
os gestores das empresas, né? E os profissionais, né? E não tem o que dizer, não tem outra definição a não ser que as empresas são feitas de pessoas e elas que vão gerenciar o futuro deste país, dessas organizações que hoje estão aí. E novas, né? Devem surgir muitas novas aí. Acho certamente. Estamos numa era tão acelerada. Muito dinâmica. Muito dinâmica. E aí, um outro aspecto que também é muito relevante, que é fora de contexto de associações, é um projeto de cultura, que a gente tem também na SIC. Então, agora, num recorte, um parênteses, então, digamos, para falar só da SIC, que também é o projeto Cultura SIC, que esse ano celebrou os seus 10 anos, e que não deixa de trazer também para o segmento empresarial a apresentação de talentos locais, talentos artísticos, culturais locais, e que fazem o dia a dia de uma sociedade, né? A cultura, ela está em tudo, né? Está em tudo. Tá então, em tudo. São ações. Interessante, Angelita, que só a gente falando aqui, né? Sempre vem na minha cabeça o seguinte, aquilo que a gente fala, né? Com o que nós vamos associar dentro dos ODS? Então, nós falamos aqui sobre matemática e língua portuguesa, né? Então, aqui nós já falamos no ODS 4. Quando nós falamos aqui, né, em buscar o máximo possível, estamos falando em inclusão. ODS 10, né? Redução das desigualdades. Não tenha dúvida. Aquele espaço de apresentação de talentos, ele é um movimento de inclusão também, porque a gente traz talentos reconhecidos, mas a gente também traz talentos que não estão tendo oportunidade de exposição de suas artes. E a gente impulsiona essa apresentação deles e essa identificação como talentos locais. E interessante outra coisa, Julieta, que, digamos assim, na SIC isso não acontece, na Unesc não acontece, mas a desigualdade de gêneros, né? Então, a SIC não tem essa desigualdade, a Unesc também não tem, mas, infelizmente, a gente ainda percebe na sociedade em geral, né, como existe essas barreiras, né, que precisam ser quebradas. E aí nós temos o ODS 5, que a SIC, com certeza, contribui para a quebra, e a Unesc também contribui para a quebra dessas barreiras, né, porque, digamos assim, várias coisas, né, gênero, cor de pele, nada disso diz absolutamente nada sobre o potencial das pessoas. Não, né? absolutamente. Absolutamente nada. Né? Então, quando a gente trabalha assim, nesse ambiente da universidade, como eu já vivenciei lá também, posso falar de fomos colegas lá, né? Aliás, fomos colegas 2 vezes. Né? Isso mesmo. E ambientes também associativistas, como é o caso da SIC, essas questões elas nem pode ter espaço de discussão, não entra em questão de forma nenhuma, de forma nenhuma. E assim, né, novamente pegando aqui essa ideia, né, de que essas pessoas no futuro, né, serão os gestores ou os profissionais, técnicos operacionais, tal, que as organizações também precisam disso, né? E aí nós temos o ODS 8, né? O ODS 8 que vê essa questão da indústria, o desenvolvimento, inovação, tecnologia, né? Então tudo isso vem à tona exatamente sintonizado com essa proposta que a SIC traz, né? Então eu acho assim muito, muito interessante que as outras associações, né, observem o que está sendo feito pela SIC. E ali tu falavas anteriormente sobre a abrangência do prêmio de matemática em 13 municípios. Então, se nós pensarmos em 13 municípios, certamente não é só a ANREC, né? Estamos saindo da ANREC. Está saindo da ANREC também. Maracajá, então já entra, porque se fosse menos de 13, mas com 13 já sai da ANREC. 12 estava dentro. Né? 12 mas Maracajá dentro. foi um dos primeiros que veio, assim, logo que tomou corpo o prêmio SIC de Matemática, ele veio uma manifestação do prefeito à época, vim pessoalmente dizer Maracajá tem que participar. E até tem uma peculiaridade sobre Maracajá. No ano passado, no prêmio do ano passado, um aluno de Maracajá foi o aluno destaque geral do prêmio. Olha que interessante, que interessante. E aí depois a gente, claro, quando ele gabaritou na segunda prova,
E a gente foi pesquisar, né? Especialmente a equipe técnica que estava corrigindo as provas. Quem é esse menino? Quem é esse garoto? Né? O que é isso? Né? Então, ele gabaritou e aí foi reconhecido como um menino que tem participado de outras Olimpíadas e também com o mesmo sucesso. Né? Ô, Julita, vamos falar um pouquinho mais a respeito do... Depois nós vamos falar sobre a premiação do ODS, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aí nós ainda temos um pouco mais de tempo nesse primeiro bloco, sobre o prêmio de matemática da SIC, né? Já vi que é a tua área de interesse. Tu não nega. Até porque, né, a minha primeira formação acadêmica é em matemática pura, né? Então, assim, mas para preparar um prêmio desse, não pode ser coisa para amador, né? Isso tem que ser coisa para profissionais gabaritados. Então, fala um pouquinho quem é a equipe técnica, como é que vocês recrutaram, né? Como é que são os procedimentos. Fala um pouquinho sobre esse prêmio. Depois, no segundo tempo, nós falamos sobre o... Sabe, Abel, assim, que desde o início a grande preocupação da associação, primeiro era encontrar profissionais que se dispusessem a fazer. Que não é uma coisa muito simples, até pelo tempo que envolve, né? Isso mesmo. E segundo, tinha que ser alguém que também fosse empolgado com isso e que pudesse nos ajudar a modelar o prêmio, porque era uma experiência nova para a associação. E nós encontramos, à época, um professor, que era o Barchinski. Ele era do Instituto Federal de Sombrio, tá? E ele era um entusiasta da matemática, e com formação na Federal, e daí foi por ali que a gente encontrou, então, uma equipe técnica de professores da Federal de Santa Catarina, e que dos institutos e da Universidade Federal, e que nos ajudaram a modelar o prêmio. Aí, eu sempre digo que, assim, para mim, enquanto gestora da SIC, e para os dirigentes da SIC também, a cereja do bolo é um diagnóstico que a gente entrega para as escolas. Então, assim, a gente entrega e essa modelação foi feita por essa equipe técnica de construir um relatório a partir dos resultados, capaz de dizer assim, na escola X, os alunos do 7º ano do 7º ano B tem dificuldade em fração, no cálculo da fração. É um diagnóstico muito assim, profundo, né? Ele é muito profundo, muito detalhado, até porque a prova ela acontece assim, a primeira etapa, então falando um pouquinho da metodologia, a primeira etapa, que envolve então essas 22 mil crianças agora, esses 22 mil estudantes, assim que não tem como aplicar nas suas instalações, que não tem ambiente para isso. E ela acontece, então, nas próprias escolas, e é uma prova de múltipla escolha. Aí, os gabaritos todos vêm para a SIC, e ela faz uma leitura, comprou equipamentos de leitura de respostas para fazer isso, para ter um resultado. E a partir dessa classificação na primeira etapa, eles passam para uma segunda etapa, que daí sim é realizada aqui na SIC. Se na primeira etapa a gente não dá conta de fiscalizar, e não é nosso interesse mesmo, na segunda a gente fiscaliza. A peneirada, aí a gente fiscaliza. Digamos assim, a malha da rede é bem mais fina, né? Daí a malha é fina, a gente mesmo, é um dia que é uma festa na associação, todos os colaboradores participam, a gente chama pessoas voluntárias para ajudar, acho que a próxima eu vou te chamar, Bel. Não tem problema, pode contar comigo. A gente chama voluntários para ajudar, porque tu conheces a SIC, e desde o auditório Jaime Zanata até todas as salas, elas são lotadas com essas crianças. A gente, às vezes, tem que emprestar cadeira escolar e tudo para ter acomodação para todo esse contingente. E a gente ainda faz assim, 2 turmas de manhã e 3 turmas à tarde, conforme o volume. Então, é o dia de festa. É o dia de festa. Dia dessa aplicação.
É uma aplicação, mas é quase uma confraternização. Isso, né? Não, é sério, dá bastante trabalho. Não, mas assim, tem a confraternização não, tem porque todos os profissionais... Porque né? para a gente é um projeto muito importante, de vibração, de emoção, né? Assim, ver aquelas crianças chegando, trazidas às vezes por um avô, uma avó, que abençoa eles na entrada da prova, tudo aquilo é muito bonito, assim... E a partir dessa, essa segunda etapa, ela é discursiva. Então, ali o menino ou a menina tem que mostrar que sabe ou não sabe. E aí foi nessa segunda etapa, aonde apareceu o diagnóstico de que o grande problema de não saber resolver a questão era porque não sabia ler o enunciado. Não sabia ler o enunciado. E aí, a partir disso... E essa equipe inicial, então, nos ajudou a modelar esses processos. Agora, a gente está às vésperas, eu acho, de um grande desafio, Abel, que é fazer isso mais de forma digital. Porque hoje a gente ainda faz no papel, a gente ainda faz... Dá muito trabalho para corrigir, né? O volume, né, de correção discursiva dá em torno de umas 1.300... É muita coisa. É bastante. E aí, mas a gente tem que buscar, mas nem todas as escolas estão aparadas, né, para fazer resolver uma prova num equipamento digital. E que então, não é aquela provinha, isso. Né? Ela, digamos assim... Eu até cheguei a ver uma prova assim, ela não quer absolutamente nada de decorado, né? Ela quer o teu raciocínio lógico, matemático em cima daquilo ali, né? Raciocínio, exatamente. É bem em cima do raciocínio da criança, né? Então dá para ver. Aí aparece uma outra questão. Alguns professores começaram a solicitar capacitação. E aí a SIC, mais uma vez... atendendo a isso e buscando, então, a excelência no projeto, ela também forneceu, tipo, esse ano, 2025, 4 módulos de formação para professores de matemática e 2 módulos de formação para professores da língua portuguesa, para complementar e ajudar. Porque a prova não considera isso ou aquilo, não. Primeiro, assim, Abel, também te dizer que todos os conteúdos eles estão dentro da base curricular do MEC. Não tem nada de tirada, nós queremos ver isso, aquilo, por um interesse da própria associação. Não. Tá. É interessante, assim, falando sobre eu estava olhando aqui, né, no ADS 4, Educação de Qualidade, e uma das metas, ela é totalmente direcionada para o ensino de matemática, mas né? É totalmente direcionado para o ensino de matemática, né? Exatamente porque, digamos assim, não que a matemática seja mais importante do que outro conhecimento, não é isso. É que dificilmente nós vamos pensar em qualquer atividade humana que não envolva matemática. E assim, e ela desperta muito para o raciocínio lógico. Raciocínio lógico, E aí, depois disso tudo, te contar, assim, Abel, de experiências e depoimentos que a gente teve de alunos que participaram lá do primeiro prêmio, né? E que hoje já estão em universidade e dizendo, o Prêmio SIC de Matemática foi um divisor de águas na vida da minha filha, que hoje está fazendo medicina, não pode estar aqui porque está lá fazendo medicina. Então, assim... não tem como a gente não se empolgar com não tem como, né? Eu sempre, há muitos anos, né? Eu gosto de acompanhar os resultados do PISA, né? Que é aquele mundial sobre matemática. Na verdade, não é só matemática. A nossa posição é triste. É triste, a nossa posição é muito triste. Então, isso sempre me preocupou demais, porque, assim, ó, o concurso do PISA, né? Ele também não está muito preocupado em saber se o camarada sabe fórmula tal. Não, ele quer saber se o teu raciocínio lógico quantitativo está apurado, né? Isso aí. Então a gente vê assim com uma certa preocupação. Aí, talvez, não sei se foi isso a inspiração ou não, aí surgiu o OBMEP, né? Que já começou a dar assim, uma clareada na coisa. Também é um trabalho muito bem elaborado, muito bem elaborado, né? E eu penso assim, Julieta, isso teria que ser absorvido
por mais entidades da sociedade, né? A SIC abraçou essa causa, não só abraçou, como tomou para si essa causa aí, né? E eu penso assim, eu acho que teriam outras entidades deveriam se preocupar com esses dois pilares que no meu entendimento, são fundamentais, que é a matemática, o raciocínio lógico quantitativo e a língua portuguesa. Né? Como eu estudei o meu segundo, na época chamado segundo grau, hoje é o ensino médio, né? Como meu segundo grau eu fiz num seminário, no seminário essas duas... portuguesa. É a língua portuguesa, porque tu vai ler ou ler, tu não tem outra saída, tu vai ler, né? Então tu tem aquela quantidade de livros que tu é obrigado a ler, né? E depois, na verdade, no começo, tem obrigação, mas depois tu toma por gosto aquilo ali, né? Toma por gosto a leitura e aí lê até bula de remédio no fim, né? Então, é muito interessante. E no segundo bloco, nós vamos falar, então, sobre esse prêmio da língua portuguesa, que é finalista no Fórum 2025 do Movimento ODS Santa Catarina, né? É um finalista, né? São 3 finalistas, vamos lá. O terceiro lugar está garantido. O terceiro lugar está garantido, né? Então, mais uma vez aqui, vamos encerrando esse primeiro bloco, agradecendo o Grupo Catarinense de Rádios, né? Os internautas da Rádio Cidade em Dia e mais os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1. Voltamos em seguida. Voltamos para o segundo bloco do nosso podcast Visão 2030, aqui no Grupo Catarinense de Rádios, a quem nós, mais uma vez, agradecemos a gentileza de nos oferecer esse espaço. Agradecemos também a Rádio Cidade em Dia, 89.1, e os internautas que nos acompanham pelo YouTube, né? E também um agradecimento todo especial ao jornalista Denis Luciano, que nos abriu esse espaço. Voltamos aqui com a Maria Julita, né? Maria Julita é só formalmente, né? Porque todo mundo conhece como Julita, né, Julita? Isso aí, Julita, nome de guerra. A nossa diretora executiva da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a SIC, né? Vou te corrigir, Abel, Associação Empresarial. Empresarial, é que o costume, né, do passado, né? Ela já foi comercial e industrial, isso, né? Daí na sua evolução, para brigar, para fazer inclusão, ela se tornou empresarial, que ela inclui todo mundo. Inclui todo mundo, Nem só o comércio, nem só a indústria. Porque e a sigla, né? A sigla ainda não, a sigla não tem como. A sigla não tem como. Mas aquilo que está na nossa cabeça de registrado é meio difícil de tirar. Então, a Associação Empresarial de Criciúma, né? A SIC. E agora, então, nós vamos falar sobre o Prêmio ODS 2025, né? Que tanto a SIC quanto a Unesc, né, estão como finalistas, cada um na sua categoria, né? A SIC nas entidades de classe, né? E a Unesc nas instituições de ensino. Mas vamos fazer o seguinte, então, primeiro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né, sobre o prêmio da língua portuguesa, né, que está concorrendo, né, mais uma vez, já está entre os 3 finalistas, ou seja, no mínimo o terceiro colocado ele é. E vamos refletir aqui uma questão muito importante. Foram 98 projetos distribuídos nas 6 categorias. Exatamente. Então, se nós fizermos uma divisão mais ou menos equitativa, nós teremos... mais de 15 projetos em cada 16 categoria. projetos, né? 15, 16 projetos em cada categoria. Isso significa algo muito importante aqui para Criciúma, porque nas 6 categorias, aqui em Criciúma, nós temos 2 representatividades e uma em cada categoria. E o que é mais bacana ainda, Abel, é a gente pensar que essas 2 categorias estão ligadas à educação. Exatamente. E daí, uma digamos assim, é totalmente legal dentro da universidade, que, né, é o seu foco, escopo, né? E daí, pela SIC também é o nosso orgulho ter esse projeto. Já falamos bastante no primeiro bloco, esse orgulho de ter esses projetos voltados para a educação, né? Então, assim que desde 2009, assim que iniciamos os movimentos aqui na região, né, da adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela se tornou signatária e de lá para cá ela vem sempre pautando ações que atendam os objetivos. Claro que ela não consegue atender os 17, mas ninguém consegue. Mas ela está sempre assim dentro das suas atividades, sempre
tendo como referência ações sugeridas pelos objetivos, né? Nesse movimento, ela também implantou um núcleo de sustentabilidade, que hoje ele é sustentabilidade compliance, era um núcleo de meio ambiente para fomentar as empresas dentro das questões de sustentabilidade ambiental, e hoje ele até ampliou, está atuando como sustentabilidade compliance. Voltando para a educação, então, como já falei também no primeiro bloco, a SIC tem muito forte como bandeira a educação, né, e a razão de estar envolvidas com esses projetos de educação, não só pelos objetivos de sustentabilidade dos ODS, mas por uma crença própria, né, de que... Por estar na própria estratégia da SIC, né? E uma crença dos dirigentes de que a educação é que tem a possibilidade de mudar o cenário. Aqui, bem para nós, e todos os ouvintes vão estar, ainda estamos longe no Brasil, na nossa região, de ter uma educação de excelência comparada a outros países. Você mesmo falou do acompanhamento que tem ao PISA. A nossa posição no PISA ela é sofrível. Em outros rankings também nós temos posição sofrível. Os IDEBs das nossas regiões, eles não deixam dúvidas que nós temos um espaço muito grande a ser trilhado para ter excelência na educação aqui na nossa região também. E que ainda, eu acho que o estado de Santa Catarina tem umas ilhas de excelência, mas as universidades ajudam muito, mas eu já conversei também lá na universidade em outros tempos, que tem um círculo meio vicioso disso, né? Que o aluno vem do ensino médio com uma formação mediana, se torna um professor universitário mediano, que ele vai voltar para a escola, faz a universidade com desempenho mediano e volta para ser professor desse ensino médio também, aí como mediano. Então, temos que mudar e, de alguma forma, romper esse círculo, né, e buscar a excelência no nosso ensino. Eu acompanho também um outro relatório, que é do SDSN, que é que, né, vamos já traduzir para o português, né, porque esse material ele é todo em inglês, mas traduzindo aqui para o português, o SDSN é uma rede internacional de desenvolvimento sustentável, né, que inclusive o grande capitão, né, o nome, tem a mesma formação que tu, que ele é economista. Né? Que bom. O Jeffrey Sachs, né? Então ele é o grande mentor aqui. E aqui esse relatório, ele traz o desempenho. Eu peguei aqui o desempenho só de 4 países aqui bem próximos de nós. Eu peguei o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, né? E aí ele mostra 4 categorias. Então eu peguei aqui só na educação, ele pode ser, né, que está muito ruim, está bem com tendência à queda, e ele tem assim uma ideia de que tem que ter fortes desafios ainda para serem, e nós estamos nessa categoria. Tem que ter muito investimento. Muito investimento, então nós estamos aqui na faixa de que muitos desafios, né? Aqui, challenge remains, né? Então nós temos muitos desafios que nós temos que abraçar, quebrar esse desafio, abraçar isso aí como sendo um desafio, e desafio é para ser enfrentado, né? É para ser enfrentado e para ser vencido. Mas infelizmente, né, Abel, não é para chorar aqui de forma nenhuma, claro que não. Né? Mas nas últimas décadas a gente não teve nenhum dirigente, nem na esfera nacional, nem na esfera estadual, que dissesse assim: eu vou investir na educação e vou mudar essa realidade. Porque ela demora. Tu tem que... a exemplo de outros países, da Coreia e de outros países, né, Singapura, que tem... os famosos tigres asiáticos. Que tem uma excelência hoje, é coisa assim, de uns 20 anos para trás. Né? Então, a gente teria que começar uma revolução hoje para... Os nossos netos estarem, né? Quiçá os nossos netos. Quiçá os nossos netos. Quiçá.
Então, verdadeiramente, assim, a educação ela não está na primeira... não está como prioridade absoluta, né? Não, absoluta. E teria que estar para mudar esse cenário. Eu desafio, assim, né? Eu sempre falo, nós temos pessoas aqui, e eu aposto, inclusive, que, né, na reitora da Unesp, que hoje está numa posição, também está em posição de conselhos. Quem sabe, colocando pessoas assim, com essa sensibilidade, nós conseguimos mudar, né? Conseguimos mudar situação, isso, né? Perfeito. Mas ela vai fazendo um recorte que lhe cabe, e o resto. Exatamente. Tá aí, né? É que, na verdade, né? E o modelo mental também dos dirigentes das escolas, assim, precisa ser mudado no sentido de dizer, eu estou numa era que eu não posso mais fazer no mesmo formato que eu fiz ontem. É até interessante assim, né? Eu gosto sempre eu acompanho muito algumas publicações, e principalmente do Banco Central, né? Então, o Banco Central, às vezes as pessoas criticam, eu defendo de toda forma o Banco Central, porque ele é formado especificamente por tecnocratas, né? Então, são pessoas altamente qualificadas. Não, claro, mas tem o primeiro escalão. Não, mas o primeiro escalão manda muito pouco. Manda muito pouco, né? Porque quem manda ali, como diz aquela máxima, são os 1000 tecnocratas que residem em Brasília, né? Então, quem manda são eles, ou seja, então pode ser que, assim, até vou te ajudar, que não é que eles mandam, mas eles criam políticas e criam inovações, criam modelos de negócios, né? Sugerem, convencem, exatamente. E convencem os que vão tomar a decisão, né, de que devem ser implementados. Então mas vamos voltar aqui à pauta da nossa conversa aqui, da nossa visão 2030, né? E vamos falar um pouquinho agora, como nós falamos no primeiro bloco, no prêmio de matemática, vamos falar um pouquinho sobre metodologia do prêmio de língua portuguesa, né? Que está concorrendo, né? A partir de amanhã, dia 15 de agosto, 15 e 16 de agosto, você sabe, nós estaremos lá em Joinville, né? Acompanhando, torcendo pela SIC e torcendo pela Unesp também, né? Vamos fazer então, vamos falar um pouquinho, Julita, sobre a mesma coisa que fizemos com o de matemática, vamos fazer agora com o de língua portuguesa, falando sobre metodologia. Equipe técnica, né? Então, foi um grande desafio, né? Porque para o primeiro ano, a gente conseguiu uma equipe ligada ao Instituto Federal de Santa Catarina. E chegou no final do ano, uma das pessoas dessa equipe estava com um problema de saúde e ela declinou do projeto. Gostou muito, e daí? E agora? Começar, né, a achar uma nova equipe, assim como foi da matemática, pelas tantas a gente teve que substituir a equipe, sim, né? Claro. 10ª edição. Mas na matemática, quem estava saindo indicou para chegar os próximos, né? E hoje, felizmente, não falei disso antes, mas são professores aposentados da Universidade Federal com larga experiência de Olimpíadas e também agregando professores jovens que estão na equipe. São 3 pessoas chaves que comandam, fora os seus assessores. E na língua portuguesa, daí foi um desafio. A gente chegou a temer de não conseguir realizar, porque daí fomos vasculhando e, graças a Deus, a gente tem uma rede de contatos, né? E caímos na mão de profissionais também da Universidade Federal de Santa Catarina, que abraçaram o projeto num primeiro contato. Mas o que é isso? De que forma? O que é uma associação empresarial fazendo isso? Será que vale a pena? Até meio estranho para eles. Será que vale a pena nós da academia entrarmos com uma associação empresarial? E aí, à medida que elas foram conhecendo, e como os de matemática são da Federal também, a gente pediu que eles fizessem um encontro presencial, porque até então a nossa tratativa toda online.
E aí deu-se que as mulheres se apaixonaram também, né? As professoras são 2 graduadas, hoje estão em 2 liderando, mas vão buscar também seus assessores. Sim, os assessores ali, são né? de grupos de pesquisa, então elas têm, né, dentro dos próprios grupos de pesquisa, pessoas dispostas a colaborar, até na correção das provas e tal, né? É um detalhe que a prova, quando ela vai para essa correção pessoal, essas da segunda etapa, que são provas discursivas, ela passa por 3 etapas de correção, para que não tenha dúvida de que a interpretação do Abel e da Julita seja tendenciosa ou... E comprometa o resultado. Não, e comprometa o resultado. A Julita pensou assim, o Abel pensou assim, e o terceiro pensa assim, então é porque é. Porque tá? Então é porque é. E assim está agora na segunda etapa. Estamos também com o programa de formação de professores, já tivemos um módulo, vamos ter o segundo módulo na semana que vem. E as professoras estão empolgadíssimas, assim, de fazer essa proposta, estão sugerindo modelos de questões, estão sugerindo até modelos de provas e tudo isso, da diagramação, né? E a gente está, então, tendo um resultado. Claro, não finalizamos o segundo ainda, já estamos premiados com o primeiro, né? Então, imagina, assim, né? Mas o segundo vai ser melhor que o primeiro neste sentido, né? Porque o primeiro foi piloto teste, agora a gente já tem, inclusive, alunos que fizeram no ano passado o 6º ano, esse ano já estão na 7ª série e estão fazendo novamente a prova. E aí, todo o nosso cuidado também com a lisura do processo, tá, Abel? A gente tem uma gráfica aqui na região, que é a gráfica parceira desse projeto, que ela cria um ambiente isolado para isso. Ela nos entrega as provas selecionadas, lacradas, vai para as escolas desse formato, assim. É uma liturgia bem rigorosa, tá? A liturgia é bem rigorosa. Nada, né? Felizmente, né, até agora a gente nunca teve nenhum problema, nem de recurso, assim, um que outro questionamento, mas o resultado vai para a comissão técnica, avalia, vem de volta. Se de fato foi, se anula a questão, alguma coisa assim. Mas graças a Deus. Então, requer um investimento financeiro grande da associação para manter... Ninguém vai trabalhar de graça, né? Tem que manter um profissional 100% dedicado a esse projeto e um profissional gabaritado, que é mestre, é uma professora que não está mais no exercício, mas assim com uma formação respeitável. Sólida formação, sólida, né? E ela até é formada em matemática. Mas está tocando língua portuguesa também. E todo esse custo, né, de impressão de provas, e fora os custos da equipe técnica também, né? Que a remuneração deles, né? Claro. Não, ninguém vem de graça. Eles trazem muito entusiasmo, tá, no projeto, mas... Claro, e assim que nem quer que seja de graça. O que é muito justo, né? O que é muito justo que seja remunerado. Então, toda essa remuneração, todo esse investimento bancado. Nunca buscamos um patrocinador. Foi uma decisão da diretoria da SIC não ter patrocinador para esse projeto, a exemplo de outros que a gente busca, né? A própria Expo Mais que a gente busca, para que não comprometesse em nada, né? Assim, não turvasse a lisura do processo. Não turvasse a lisura. Obrigada pela ajuda. Não turvasse a lisura do projeto. Então, é interessante, né, Julita, a gente mencionar aqui que falamos aqui mais uma vez sobre essa parceria e nós temos lá no ODS 17, né, que ele é dedicado a essas parcerias. Né, e eu assim, gosto sempre de lembrar a meta 17.17, que vem ao encontro do que tu acabaste de falar, que é a parceria com entidades públicas e entidades privadas. Então, né, isso, mais uma vez, né, a SIC, então, mostra o seu empenho e o seu comprometimento, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Quando se fala de uma associação, né, ou do associativismo em si, que abrange cooperativas e outros, e outras formas.
fala mais pela associação empresarial, está no DNA, né? Essa coisa de não andar sozinho, de fazer no coletivo, de colaborar, de co-criar, sempre ter o que é o fazer junto, né? Fazer junto e defender interesses coletivos também, que é do Então, que é o e aí, quando se está num cenário, numa sociedade, tu jamais pode isolar o segmento empresarial do setor público, da academia. Entanto que, a exemplo, exatamente. Então, assim, tem que estar conectado nisso, né? Outro exemplo de muito sucesso, que daí tu está bem por dentro também, é a própria Expo Mais, né? Que é de cocriação. Sim, um exercício legítimo da cocriação, esse da Expo Mais, e que também é uma forma de desenvolvimento de parcerias. Desenvolvimento de parcerias, exatamente. Então, não se faz nada sozinho, de forma nenhuma, é no coletivo, é no interesse comum, dentro do próprio segmento empresarial, já se trabalha o comum, o coletivo, o interesse comum. Sai dali, tu tem que buscar outras esferas que são atores da sociedade que têm que estar envolvidos. Eu penso assim, Julieta, perfeitamente, tudo isso aí que tu falaste são coisas que eu aprecio bastante, né? Até porque eu gosto muito dessas duas vertentes, tanto matemática como língua portuguesa. Eu gosto muito das duas coisas. Mas, além disso, a preocupação com parcerias, com reconhecimento de que sozinho ninguém faz nada. Não, absolutamente. Isso, inclusive, é um dos grandes motes, né, que o secretário-geral da ONU tem, né, de que só se faz desenvolvimento sustentável por meio de parcerias. Somente. Isso não tem outra forma. Não tem. E está dentro do DNA da própria associação, isso, né, do trabalho coletivo e da cocriação, colaboração, não andamos sozinhos. Não tem como, né? E assim, nós também somos finalistas, a Unesc é finalista, e nós estamos aí também já uma quilometragem. O senhor falou bastante dos projetos da SIC e não falou dos da Unesc. Vamos lá. Agora vamos falar da Unesc. Vamos falar então. Esse projeto, né, é um projeto que ele foi, digamos assim, gestado, né? Ele teve a sua gestação lá em 2010. Né? Então, quando nós... Eu ainda estava na Unesc. Tu ainda estava na Unesc, perfeitamente. Então, lá em 2010, nós apresentamos para a diretoria de extensão este projeto e ele foi aprovado. Então, da equipe da equipe original, né, que era o professor Jorge, que não está mais, a Gisele, né, que hoje é a nossa reitora, né? Ela fez parte... E eu, né? Então, mas logo desde o princípio, né, por força das circunstâncias, desde o primeiro momento eu fui o coordenador. Então, nesses 15 anos, eu continuo sendo o coordenador e o executor do projeto. Eu sou coordenador e executor. Padrinho. O padrinho. E o intelectual do projeto. Hoje já tem a tua cara. Já tem a minha cara. Então, né, nós fazemos isso com o Centro de Educação Profissional do Bairro da Juventude, né? Lá se vão 15 anos, estamos agora entrando em mais uma edição, né? Lá com eles. E esse projeto, ele também tem uma afinidade muito grande com esses dois projetos que tu apresentaste anteriormente, Julieta. Porque o que nós entendemos é que esses jovens e adolescentes que fazem parte do Centro de Educação Profissional do Bairro da Juventude, eles vão, num determinado momento, entrar no mercado de trabalho. Alguns serão profissionais, outros serão tecnocratas, outros serão gestores, outros serão empreendedores. Então, o que nós levamos para lá nesse projeto? É claro que esse projeto, digamos assim, hoje já há algum tempo, né, ele não tem absolutamente mais nada a ver com o projeto original, a não ser a manutenção do nome, que é Empreendedorismo e Plano de Negócio. O restante nós mudamos praticamente... Atualizando a cada tempo, né? Tudo. Então, se olhar o projeto original, olhar hoje, não, mas não é o mesmo projeto. E não é mesmo, não é o mesmo projeto, né? Porque lá, tudo que é aquilo que é pioneiro, né? A gente puxa aquele velho ditado, é consertar o avião em pleno voo, né? Então, quando tu vai tendo um tempo, tu já conserta enquanto ele estiver no chão para não ter que correr riscos desnecessários, né? Então, esse projeto a gente procura trazer alguns conhecimentos para eles, como
a ideia de empreendedorismo, o que significa ser empreendedor. Alguns perguntam, mas eu acho que eu não vou ser dono de nada. Não, tu tem que ser empreendedor no mínimo da tua vida. Intraempreendedor. Empreendedor da tua vida, né? Isso aí. Porque essa falta de preocupação, né, com a vida sendo um empreendimento, né, tem levado, né, muita gente ao fracasso, né, Julieta? Então nós temos essa preocupação. O Bairro da Juventude sempre foi muito aberto para isso aí, né? Nós temos parceria lá com a dona Silvia, uma pessoa cabeça muito aberta, o Ney, o Marcelo, que é o coordenador, né? A Gislene, que é a coordenadora pedagógica do Centro de Educação Profissionalizante, enfim. E tudo isso contribui, né, para que nós estejamos cada vez mais fortalecidos, né, com as parcerias. E interessante também a gente pensar o seguinte, né, na educação, claro, que é o mote, sim, né, o ODS 4, né? Mas nós pensamos o seguinte: como lá no Bairro da Juventude tem eles recebem muitas pessoas, né, em risco de vulnerabilidade social e econômica, então isso já permite com que nós consigamos diminuir as desigualdades, o ODS 10, e também a questão da igualdade de gênero, né? Por exemplo, no ano passado, nós desenvolvemos o projeto no curso de mecânica automotiva. Praticamente a metade da turma era mulher, era menina. Jovens, né, moças que estavam lá. Então isso é muito bacana, né? Porque tu quebra aquilo ali. Não, o trabalho de mecânico é coisa só masculino, de homem. Não é não. Né? Algumas semanas atrás, eu convidei para participar aqui do nosso podcast o pessoal de uma transportadora daqui, e eles, inclusive, têm capacitação para mulheres que querem ser motoristas de caminhão. Né? Então, são assim barreiras que nós temos que quebrar gradativamente. É lógico que nós também, como quebradores de barreiras, nós vamos ter que nós vamos encontrar muitas barreiras. Né? E por vezes também, né, da geração que a gente às vezes o nosso modelo mental também tem que ser mudado. E a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso modelo mental. Mudar o nosso modelo mental. E assim, permitindo essas novas realidades que estão aí, e se a gente não mudar, vai ser atropelado. Ou nós mudamos ou somos mudados. Né? Exatamente. Então, assim, eu tive sempre uma grande preocupação, Julita, desde muitos anos, né, de pensar o seguinte: discriminação. Então, eu me preparei, o meu modelo mental, eu preparei para isso, para não ter nenhum tipo de discriminação. Não, preconceito, zero. Preconceito, discriminação. E aí eu introspectei o seguinte: qualquer preconceito, qualquer discriminação é o sinônimo mais absurdo da ignorância. Exatamente. Né? Então, eu queria te agradecer, Julita, por teres dedicado esse teu tempo para explicar esses dois projetos, né, importantíssimos para a sociedade, né, da Associação Empresarial de Criciúma, a nossa ASIC, né? Agradecer aqui o Grupo Catarinense de Rádios pelo espaço concedido aqui ao Movimento ODS Santa Catarina, especificamente ao Comitê Criciúma, né? Transmite lá os nossos agradecimentos, por favor, ao Frank, né? O nosso presidente atual, né? E especialmente para todos vocês lá que fazem parte da direção, por cederem na última semana, na última terça-feira de todos os meses, né, cederem um espaço, inclusive fornecendo um cafezinho lá para nós, né, para que nós possamos realizar as nossas reuniões. Então, aqui nós deixamos aqui o convite para todos os internautas, né, do canal do YouTube da Rádio Cidade em Dia, e também os ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1, e um agradecimento todo especial aqui ao jornalista Denis Luciano, né? E para ti, Ana Julita, que sempre estás disposta aí a nos receber. Eu já fui recebido lá na SIC um monte de vezes, né, para a gente trocar algumas ideias. E aí eu deixo a palavra aberta aí para a tua
mensagem final. Então, Abel sabe que na cadeira que eu ocupo hoje, numa diretoria executiva, né, a gente tem vários projetos dentro da SIC que são empolgantes, né? Quando a gente vê resultados positivos dentro de uma empresa por conta de ajudas e tudo isso é empolgante. A equipe que está lá hoje é uma equipe extremamente envolvida e comprometida com o atendimento às empresas. Mas estar aqui nesse ambiente falando dos projetos de matemática e de língua portuguesa é motivo também de muito orgulho para a gente, né? E é um projeto que eu costumo dizer, ele ainda, mesmo na 10ª edição, ele ainda arrepia. Assim, não tem ainda dúvida. Arrepia. Porque, imagina com esse contingente de participantes, né? Então, assim, ele emociona, ele arrepia, ele é muito... Assim, e pelos resultados, né? Qualquer depoimento que vem trazendo um resultado que mudou a vida de uma criança, que se despertou, e até vou te dizer mais, que não muda só a vida da criança, não, tá? Claro que não. Porque eu já fui numa loja, é da SIC, tá? Ai, olha, o nosso neto está estudando matemática, e nós estamos ajudando. Então, assim, envolve não só a criança, envolve a escola, as famílias. Então, são 2 projetos, a língua portuguesa e a matemática, que de fato são empolgantes e têm uma atenção muito especial de toda a nossa equipe interna e dos dirigentes da SIC, né? Da Associação Empresarial de Criciúma. Perfeito. Então, agradecemos aqui mais uma vez a participação da Julita aqui conosco, né? Agradecemos ao Grupo Catarinense de Rádios, a Rádio Cidade em Dia, né? Por esse espaço cedido aqui para o nosso podcast Visão 2030. E muito dizer, obrigado. Abel, Oi. que também a SIC reconhece esse trabalho que hoje você, à frente do comitê, faz. A SIC está sempre parceira e reconhece que a gente ainda tem muito por fazer dentro dessa nossa meta aí dos ODS na nossa região, né? E a SIC está à disposição, e eu agradeço imensamente o teu convite e o espaço aqui cedido, então, né? Como já falaste. Ok. Obrigado a todos, obrigado, Julita, e até a próxima. Legal, bacana.